Pronto, já estamos no ar. Gente, boa tarde a todos que estão agora acompanhando ao vivo a página Espíritas à Esquerda no nosso primeiro debate virtual, em que nós vamos discutir um pouco as consequências sociais da pandemia e também um pouco as ações que estão sendo tomadas pelas várias esferas governamentais, a federal, estaduais e municipais. Nós temos hoje conosco aqui, nas telas que vocês estão vendo aí ao vivo, Isabel Guimarães, o Carlos Gabas, Arthur Quioro. Eu vou pedir para cada um apresentar-se e falar um pouco de si, e eu passo primeiro a palavra à minha querida Isabel Guimarães. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos os camaradas, amigos, companheiros. Em primeiro lugar, agradecer por essa oportunidade de estar com essas três figuras muito queridas para mim, né? Principalmente debatendo aí com Carlos e Arthur, que não só pela competência técnica, mas a minha admiração pela sensibilidade, né? Pela sensibilidade da dor do outro, do sofrimento do outro, porque competência técnica a gente adquire, mas essa sensibilidade, isso é algo que vem do espírito que vocês são. Então, para mim é uma enorme felicidade estar dividindo esse espaço com vocês e, claro, com meu querido amigo de longas datas, Sérgio Maurício. Então, eu sou Isabel Guimarães, eu sou médica veterinária de formação, e tenho mestrado em Medicina e Saúde, especialização em Saúde Coletiva e doutorado em Ciências da Saúde na área de concentração Epidemiologia, além de ser servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador há 30 anos, trabalhando com controle de zoonoses e também assumindo o cargo de coordenadora da Vigilância da Saúde do município por algum tempo. Então é isso. Não sei se Sérgio segue com a apresentação de outro companheiro, mas basicamente é isso, tá? Não venham me perguntar outras... Se vocês quiserem saber outras coisas, vocês me perguntam no chat privado, tá? Mas antes disso, Isabel, fale-nos um pouco sobre a sua experiência na vida política e na vida espírita. Ok. Tranquilo, Sérgio. Bom, eu sou espírita há mais de 25 anos, palestrante, expositora, escritora, facilitadora de cursos, grupos, seminários, atuando não só aqui no Brasil, como também em Portugal e na Suíça, fazendo palestras e seminários. Então, é uma longa data, um longo tempo no Espiritismo. E encontrei no Grupo Espíritas à Esquerda, alguns anos atrás, quando encontrei meu amigo Sérgio, lá em Brasília, quando, na ocasião, estava num encontro de arboviroses, né, representando a Secretaria Municipal de Saúde, e ele me fez o convite. Eu, depois desses anos todos de estrada, encontrei os meus pares e encontrei companheiros que fizeram, inclusive, renovar em mim aquele mesmo entusiasmo de anos atrás, quando iniciei no Espiritismo. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso e poder dar continuidade agora, trazendo esse olhar espiritual aos acontecimentos do século XXI. Esse é o propósito, este é meu propósito neste momento. Politicamente, o ano passado, em 2018, eu fui candidata a deputada estadual aqui na Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores, e tem uma longa trajetória, embora nunca tenha feito nenhuma menção, não tinha intenção de candidatura, mas em 2016, quando houve o impeachment da presidenta Dilma, eu fiquei tão indignada com todos aqueles acontecimentos que eu decidi que eu precisava e que eu tinha uma história longa no movimento, porque eu, na verdade, comecei aos 14 anos lá no Grêmio da Escola Técnica Federal da Bahia, hoje IFBA, e eu era assessora de imprensa do Grêmio, em plena ditadura militar, no início da década de 80,
e depois no movimento da universidade, sendo também do Grêmio Estudantil, do Centro Acadêmico Fulvio Alice, lá da Escola de Veterinária da UFBA, que fiz toda a minha formação com muito orgulho nas universidades públicas, desde do colegial, a graduação, a especialização, o doutorado, tudo na universidade pública, com muito orgulho, vestida e sem balbúrdia, tá? Então, essa minha trajetória agora na política partidária, no querer também ganhar espaço nos espaços de poder, inclusive pela pouca representatividade que as mulheres, e ainda sendo mulher e negra, eu acho que eu tenho muito a contribuir no sentido de ter vivido experiências que eu posso compartilhar e posso também trazer propostas que só quem viveu, de fato, as coisas pode trazer e pode compreender visceralmente a dor, a dificuldade, todas as barreiras que as mulheres e as mulheres negras têm nesse país para ocupar espaços de poder. Então, pretendo me lançar candidata a vereadora esse ano. Mais alguma coisa, Serginho, querido? Tá bom aí? Tá ótimo, foi ótimo, Isabel. É bom para que as pessoas que estão agora acompanhando a gente conheçam um pouco você. E agora eu passo, então, a palavra ao nosso querido amigo Gabas. Gabas, apresente-se também, fale um pouco de você, da sua vida profissional, da sua vida espírita e da sua vida política. Por favor. Pronto. Você precisa tirar um... já acabei de tirar. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela companhia, meu querido, amado amigo Ademar Arthur Quioro, que a gente chama carinhosamente de Quioro. Isabel também, obrigado por dividir aqui conosco, que eu conheci recentemente aqui na Bahia. Mudei para Salvador há 1 ano, e eu costumo brincar, Isabel, que os amigos falam assim, vem cá, você mudou para Salvador? Eu falei, não, encontrei Jesus. Uma referência a quanto é maravilhosa essa cidade, o povo baiano, é um povo acolhedor, um povo simples, humilde, e eu tenho me sentido muito, muito, muito bem acolhido aqui em Salvador. Estou muito feliz aqui. Sou servidor de carreira da Previdência, hoje Ministério da Economia. Também tenho uma trajetória de formação técnica, fiz também pós-graduação, estudei os sistemas de proteção social, a formulação, a origem dos sistemas de proteção, e aí, especializando nessa área, acabei fazendo parte da equipe do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu entrei junto com o Lula em 2003, no governo, e fiquei até a saída da presidenta Dilma. Sou militante político também, sou do Partido dos Trabalhadores, desde que me entendo por gente, desde quase que da fundação, não tinha idade ainda para me filiar, mas logo que tive idade, eu me filiei ao PT. Nessas últimas eleições de 18, eu fui candidato também a deputado federal, não tinha intenção igual você, viu, Isabel, mas a indignação era tanta, as acusações que faziam contra nós infundadas eram tantas que a indignação me levou também a disputar uma vaga de deputado federal, não consegui me eleger, tive uma votação, como sendo a primeira vez, por ser a primeira vez, uma votação expressiva, eu tive mais de 45 mil votos, mas não consegui me eleger. E ainda bem, porque agora, não eleito, eu vim morar na Bahia e vim trabalhar no Consórcio Nordeste. Sobre a minha trajetória espírita, ela é muito mais simples e mais pequenininha do que a de vocês. Eu me tornei espírita com 25 anos, 20 e poucos anos, né? Não tinha 25 ainda, antes de nascer minha segunda filha, Gabriela. Me interessei muito pelo estudo primeiro, depois pelas aulas do Cohen, depois pelo trabalho mediúnico, e faz 30 anos que eu sou espírita, e posso dizer a vocês que de quando eu passei a entender, a compreender a doutrina espírita, obviamente tudo mudou, muda a compreensão de mundo, muda a compreensão da gente para com as pessoas, das pessoas para com a gente, enfim. Eu sou muito grato à espiritualidade por me proporcionar esse aprendizado, essa compreensão da doutrina espírita, o que nos torna mais responsáveis do que cada um de nós já era, ou quem sempre já foi espírita, enfim, desde a nossa
de a nossa origem ainda mineral, depois vegetal e agora animal e hominal, a gente vem acumulando os conhecimentos, acumulando o aprendizado, enfim. Eu sou muito grato por ter essa clareza hoje através do conhecimento da doutrina espírita, em que pese que nós vivemos hoje uma contradição enorme, não só na doutrina espírita, mas vou falar qual é a nossa compreensão, não vou falar dos evangélicos, não vou falar dos católicos, das demais religiões, mas no meio da nossa doutrina a gente vive uma certa desilusão, porque o apoio na eleição de 2018 a um torturador, a um cidadão desumano, a um cidadão corrupto, a um cidadão que não se importa com as pessoas, a um anti-ser humano, esse apoio foi muito grande no meio espírita, com pessoas se dizendo dirigentes espíritas, palestrantes espíritas, líderes espíritas, coisa que se coloca com uma facilidade enorme, mas essas pessoas apoiando abertamente o Bolsonaro contra o comunismo, contra a esquerda, é um absurdo isso, eu não consigo, até hoje, eu não consigo entender. Cada dia, Sérgio, eu fico mais indignado, não só com o Bolsonaro, mas com quem elegeu o Bolsonaro. A responsabilidade é de cada voto que ele teve, e no meio espírita isso é mais ainda inaceitável, incompreensível, porque é anticristão, é antidoutrina espírita, enfim, acho que um pouco disso que fez crescer e fez que a gente se juntasse, né, Isabel, para questionar esse comportamento, para questionar esse apoio, questionar toda essa parafernália que se montou dentro dos centros espíritas para referendar um projeto que é anticristão. Então, estamos aí nós agora debatendo isso, fazendo, primeiro contestando, depois elaborando teorias, elaborando textos e intervenções no meio espírita para que a gente possa fazer valer o que nós acreditamos que é a doutrina cristã pura, não o purismo no sentido de excluir os outros, mas voltar à doutrina que Jesus, como terceira revelação, trouxe para nós, para que a sociedade, o mundo evoluísse, assim como outros mundos, o nosso pudesse evoluir também. Então, eu agradeço aí, Sérgio, a oportunidade. Nós vamos falar um pouco hoje de uma coisa que me agrada muito, que é a doutrina espírita na prática, a doutrina espírita na vida real, o conhecimento e a aplicação da doutrina espírita no dia a dia. Isso, para mim, é muito agradável, porque me traz para a minha realidade. Valeu, Gabas. Agora eu quero passar a palavra ao nosso querido amigo Arthur Quioro, para que possa também apresentar-se para todos nós. Quioro, a palavra é sua. Prazer estar aqui com todos vocês. Quero saudar não só você, Sérgio, mas também a Isabel, o Carlos Gabas, querido amigo de muitos anos, e todos aqueles e aquelas que nos acompanham, né? Estou muito feliz mesmo de poder compartilhar esse espaço, trocar ideias. E eu não gosto muito de falar da minha história, né? Mas assim, eu tenho uma história um pouco diferente de vocês, porque na verdade eu já nasci em família espírita, né? E a minha vida espírita se confunde com a minha vida de formação profissional, as escolhas que eu fui fazendo e a minha própria militância política como cidadão, né? Meu avô é italiano, o Arthur Quioro verdadeiro, né? E ele veio da Itália jovem, mas espírita, conheceu a minha avó num centro espírita, e em Uberaba, eles casaram, foram morar em Igarapava, no interior de São Paulo, constituíram uma grande família, né? E minha mãe é fundadora de Mocidade Espírita, eu cresci, nasci dentro de um centro espírita com meus irmãos, frequentei escolinha de evangelização, Mocidade, fui diretor de departamento de Mocidade aqui na cidade de Santos, onde eu sou nascido e vivo, fui do departamento de Mocidade da USE, de São Paulo, a vida inteira militei, fui presidente de Centro Espírita Allan Kardec de Santos, que é a minha segunda casa, que eu frequento já desde menino, né, quer dizer, nasci dentro do centro praticamente, conheci a minha esposa, que era a família também do centro, então minha vida é toda pautada, de alguma maneira, se entrecruza
com a minha vivência no espiritismo. Eu sou vinculado atualmente não só ao Centro Espírita Allan Kardec de Santos, mas eu sou fundador de um grupo muito importante para mim, pequenininho, mas que tem gente do Brasil inteiro, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, o CPDOC, né? E sou dirigente da Confederação Espírita Pan-Americana, da CEPA, Associação Espírita Internacional. Atualmente não é mais pan-americana a CEPA, ela se transformou numa entidade nacional, e desde das disputas que se estabeleceram no movimento espírita na década de 80, pautados exatamente por essa dimensão conservadora, o Gabas está mais novo, né? Talvez ele ache que isso aconteceu na última eleição, mas quando ele começar a estudar um pouquinho mais a história do espiritismo, ele vai ver que isso vem desde a chegada do espiritismo. Teve problemas gravíssimos na época da ditadura militar, particularmente com o movimento universitário espírita e tal, e nós vivemos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em outros lugares, apesar do nosso compromisso, da nossa militância pelo espiritismo, sofremos muito pelos setores mais conservadores, os chamados religiosos, até porque, desde a década de 70, quando aqui a partir de Santos, puxamos, aí lideramos um movimento chamado Espiritização, que era exatamente conclamando para a vivência dos valores espíritas kardecistas no mundo real, no mundo concreto, e não como uma forma de conseguir um lugarzinho privilegiado no nosso lar, né? Mas cumprindo as transformações profundas, éticas, morais e espirituais que são da nossa alçada, e a gente acabou sendo expulso do movimento espírita. E aí, depois de ficar um tempo praticamente fora, só um grupo de casas espíritas de alguns lugares do Brasil, nós conhecemos a Confederação Espírita Pan-Americana, liderado pelo Jonas Purua, na época, da Venezuela, né? Voltamos a militar e fomos reconhecendo na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em Porto Rico, na Europa, Austrália, Espanha, França, Portugal, espíritas que pensam o espiritismo de maneira laica, progressista, livre e pensadora. E a partir daí, voltei a militar ativamente, né, tanto que quando eu assumi o cargo de ministro da Saúde, eu me lembro muito bem que o Hélio Schwartzman, na Folha de São Paulo, fez um editorial questionando, inclusive, qual seria a minha isenção como espírita para assumir um cargo tão importante. Fico imaginando que se eu mostrar para ele aquele artigo hoje, o que ele ia falar do atual ministro ou do atual presidente da República, né? Terraplanistas epidemiológicos, né? Mas, de qualquer maneira, só para fechar essa breve apresentação, então eu fiz medicina, né? Eu sou médico, fiz uma opção pela saúde pública, fortemente influenciada pela minha militância espírita e no movimento estudantil. Eu participei como Gabas, jovem ainda, da fundação do PT, eu não tinha 18 anos, não podia ser filiado, era a tal da filiação de apoio, né? E fui muito influenciado por 3 coisas importantes, né? A participação do movimento estudantil na Uni, né? Eu fiz faculdade de medicina em Petrópolis, então eu vivi fortemente as comunidades eclesiais de base, porque era lá que morava Leonardo e Clodovis Boff, né? Rosmarie Muraro, tinha um monte de gente, assim, intelectuais, importantíssimo, e tinha um trabalho de base em comunidades. Então a minha opção de saúde pública, de ser sanitarista, veio já no primeiro ano, e porque a gente constituiu um núcleo universitário espírita na Faculdade de Medicina, na Universidade Católica de Petrópolis, né, que participava com a gente, em que as 3 coisas se misturavam muito, né? Depois, logo que me formei, eu fiz residência, voltei a trabalhar em Santos com o Davi Capistrano da Costa Filho, para quem não conheceu, na minha opinião, o maior sanitarista, né, à altura de um Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas e de outros que nós tivemos, e um mestre, né? Com 29 anos eu virei secretário municipal de saúde de São Vicente, uma gestão do PT, né? E a partir daí fui em 2003 trabalhar no governo Lula, dirigi o Departamento de Atenção Especializada, fui responsável pela criação do SAMU, junto com o Jorge Sola, aí da Bahia, que era o meu grande chefe, meu amigo, meu irmão até hoje, querido amigo, companheiro, quem eu muito admiro, né? Com quem eu converso muito, inclusive, sobre espiritismo, apesar dele não gostar muito, porque eu pego no pé dele para algumas coisas. E depois disso, fui secretário em São Bernardo, 5 anos, com o Luiz Marinho, na cidade do Lula, não é fácil, Dona Marisa ali no dia a dia me pegando no pé para fazer as coisas direitinho. E depois virei ministro da Saúde no governo da Dilma, fui companheiro do Carlos Gabas, vizinhos de ministério, nos falávamos todos os dias. Só para completar, hoje, né, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, sou professor do programa de pós-graduação, estou fazendo
todo um trabalho de pesquisa na área de política, planejamento e gestão, que é a minha área de especialização, na área de saúde coletiva, fiz meu mestrado, doutorado e tal, e a Covid me pegou a caminho da Europa, onde eu ia fazer meu pós-doutorado, 2 dias antes do meu embarque, depois de as duras penas conseguir uma bolsa, Sérgio, o espaço aéreo europeu foi fechado e eu fiquei. Então, estamos aqui militando fortemente, né, estudando, pesquisando, para tentar ajudar de alguma maneira no enfrentamento da Covid-19. Acho que em linhas gerais, falei para ele, não gosto muito, mas como a gente vai ficando velho, tem muita trajetória. Mas eu costumo dizer o seguinte, a minha vida se confunde, porque meus amigos, meus irmãos, minha família, que já é muito grande, é toda espírita, toda de esquerda, né? Tem lá uns bolsominions que a gente, né, tenta ainda conviver, mas, de qualquer maneira, assim, ela é uma família ampliada pelos meus laços dos grandes amigos e irmãos que eu fiz no espiritismo e que eu fiz na militância política pela cidadania. Nunca fui candidato a nada, né? Resisto arduamente, admiro muito quem topa, acho que é fundamental, né? Mas aliás, você fugiu, a gente pressionou você em 2018 e você acabou não saindo candidato. Continuarei. Acho que chega, né? Tá bom, né? Bem, foi ótima essa primeira rodada apresentando, ou seja, eu estou aqui ao lado de 3 feras realmente, gente com ótimo currículo e com uma ótima experiência para falar sobre o tema que nós vamos debater agora. E aí eu vou lançar a primeira pergunta. A primeira pergunta eu quero agora dirigir ao nosso amigo Arthur Quioro, e eu queria antes contextualizar. Eu lembro que o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, e o Macron, o presidente francês, ambos entraram, quando entraram no poder em seus, né, respectivos países, eles estavam propondo um sistema de saúde privado, estavam querendo, inclusive o Macron, em 2018, eu me lembro bem, ele lançou um plano de saúde que seria exatamente um plano para a saúde, que seria justamente tentar diminuir a participação do setor público, do Estado, no sistema de saúde francês. Nós estamos falando isso em 2018, ou seja, há 2 anos atrás. E hoje, os dois, tanto Boris Johnson quanto Emmanuel Macron, os dois hoje trazem um discurso completamente diferente, e a pandemia parece que trouxe a eles um juízo que eles até então não tinham. Eles não tinham essa visão que parece que a pandemia definitivamente tem disseminado em todos os dirigentes do mundo. Então, diante disso, do que eles têm falado, e do que nós estamos vendo como essas consequências da pandemia, você que tem uma larga experiência no SUS e ter sido ministro da Saúde, Quioro, o que você tem a falar sobre esse papel do SUS e o papel do Estado na saúde? Por favor. Eu considero esse tema um dos temas que talvez sejam colocados no novo normal, na nova ordem que pode emergir após o fim da pandemia. Veja, Sérgio, nós estamos vivendo um fenômeno que tem uma envergadura talvez inalcançável para muita gente ainda nesse momento. É como se a gripe espanhola, a crise de 29, tivesse sido potencializada absurdamente e acontecesse ao mesmo tempo. O mundo foi pego numa crise econômica, né? A pandemia vem e faz só o furinho que faltava para essa grande crise explodir, né? Nós víamos a emergência da crise do petróleo, né, novamente, trazendo traços muito complicados, né? E ele aponta a crise sanitária para a importância dos países constituírem sistemas universais de saúde. Às vezes é difícil da gente explicar para as pessoas que ter sistema público de saúde não significa ter um sistema universal, porque tem uma diferença, Sérgio, né? Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, no Reino Unido, nos países que optaram pelo estado de bem-estar social, foi-se progressivamente se construindo sistemas de saúde à base dessa ideia
de que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, não pode ser pautada pela lógica do mercado, né? E isso fez com que sistemas universais muito robustos, muito qualificados, fossem construídos no Canadá. Vou falar de países capitalistas, não vou nem me referir aos países da cortina de ferro, do antigo regime socialista, tal, mas me referi aos países capitalistas do mundo mais ocidental. Então, o Canadá, o Reino Unido, os países escandinavos, a França, depois em 78 a Itália, 79 depois da Revolução dos Cravos, Portugal, progressivamente todos os países, a Alemanha, foram constituindo essa ideia, com algumas lógicas diferentes, com sistemas de financiamento diferentes, não cabe aqui, nesse momento, a gente discutir, mas pautados por essa ideia de que saúde não pode ficar à mercê do Estado, né? Desculpa, à mercê do mercado, que a vida tem um valor, né? E que o sistema de proteção social exige que se construa um sistema público que pode ter até parte da operação privada, como acontece em alguns países europeus, mas que é fundamentalmente público e que se estabelece pelo simples fato de você ser cidadão, você tem garantia do acesso e do conjunto de recursos necessários. Em contraposição, se estabeleceu no mundo um outro modelo, que é o modelo pautado pelos Estados Unidos, pela lógica de mercado, né? Quem tem, consegue ter acesso, o acesso é mediado pela sua capacidade de pagar direto ou indiretamente através das operadoras de saúde, tá certo? Mas não é um direito de todos. Se constroem políticas públicas de saúde na lógica que o próprio FMI preconizava no início da década de 80, do tipo cestas básicas, eu vou usar uma expressão que acho que caracteriza bem, a tal da medicina pobre para os pobres. Então monta lá um postinho de saúde, monta lá um programinha para aqueles problemas que podem colocar em risco, particularmente doenças transmissíveis, toda a sociedade, se a gente não cuidar dos pobres. Então, vejo que ao longo desses... vou colocar aqui 40 anos do pós-guerra, esse foi o debate fundamental no campo. E no Brasil, quando a gente viveu a redemocratização, muito influenciado pelos brasileiros que tinham sido extraditados, que tinham sido exilados tal, na Europa, e que viram que era possível a emergência de sistemas universais, né, nós lutamos para que na Constituição nós conseguíssemos o SUS, um sistema universal, que é considerado, do ponto de vista da sua estrutura formal, perfeito, né? E que, do ponto de vista da sua implementação, viveu a contradição de ter sido aprovado, né? E logo na sequência, o primeiro presidente da República que entra, já na onda neoliberal, é Fernando Collor, né? Que se contrapõe à ideia de um sistema universal. Então, nós vivemos sempre a tensão entre ter na Constituição um sistema universal, ter administrações municipais, governos estaduais e, por vezes, alguns governos federais que tiveram compromisso em fazer avanço na sua implementação, mas sempre numa disputa. Por quê? Porque há um interesse profundo de uma parte do mercado, que hoje tem alguma coisa em torno de 47 milhões e meio de pessoas, né, que vivendo com isso, que são os planos de saúde, que só podem conseguir o seu espaço se o SUS não der certo. Então é preciso manter o SUS fraquinho, né, meia boca, para poder garantir essa fatia de mercado. Bom, só para finalizar essa ideia, ao longo dos últimos 6, 7 anos, eu já era ministro, participei de várias discussões em Washington, em Genebra, durante o Congresso Mundial, a grande conferência dos ministros de saúde de todo o mundo. O debate que se estabeleceu, já na ordem capitalista, já na ordem da derrocada dos regimes mais sociais, né, e do avanço do neoliberalismo, foi, ao invés de sistemas universais, um discurso de sistemas que garantam cobertura universal. Ou seja, escolhe um pacote de necessidades que tem que ser para todo mundo e entrega o resto para o mercado. Então, aquilo que você colocava, Sérgio, da postura do primeiro-ministro britânico, do presidente francês e de várias outras autoridades, é a tentativa de trazer o conjunto de regras de mercado efetivamente para dentro de sistemas que nem a Margaret Thatcher conseguiu derrotar na década de 80, 90, tal grau de legitimidade popular que ele tinha. Só que é muito interessante, porque nesse momento que parece que a história já estava escrita, né, que não tinha mais espaço para políticas públicas universais, etc., vem a pandemia e dizer o seguinte, né, faz toda a diferença do mundo, né, você ter sistemas solidários, universais, capazes de tratar todos pelo simples fato de serem cidadãos. Né? O que Portugal fez? Portugal é um show. Né? A Geringonça em Portugal está ensinando muita coisa.
Uma das primeiras medidas que eles fizeram, além das medidas de isolamento, etc., foi dizer o seguinte: não tem mais, a partir do momento da pandemia, nenhuma restrição para quem é migrante legal, imigrante legal, para quem é estrangeiro, quem está aqui. Você está no território nacional, você tem que garantir que o Sistema Nacional de Saúde português vai cuidar de todo mundo igual. O que aconteceu? Ninguém foge do médico. Ninguém deixa de ir no pronto-socorro com medo de ser lá identificado e ser mandado, extraditado como um estrangeiro ilegal. O que aconteceu nos Estados Unidos? Por que tem uma mortandade absurda? E por que os países com sistemas universais estão tendo melhores respostas? Estados Unidos, qual é o exemplo? Né? Quem tem dinheiro para pagar, vai. Quem não tem, como é o caso da maioria dos negros nos Estados Unidos, não tem recursos para poder ir ou tem medo porque está na sua situação ilegal e se forem corre o risco do Trump mandá-los embora. Então estão morrendo em casa. Então essa é a diferença entre sistemas universais. A minha expectativa, Sérgio, queridos companheiros e companheiras, é que a gente saia da pandemia com alguns ganhos. Toda crise é perigo e é oportunidade. E uma das oportunidades que se abre é a valorização de patrimônios da humanidade, como são os sistemas universais de saúde, como é o SUS. Veja, parte considerável dos nossos problemas, eu já vou entrar batendo pesado, né? Eu vejo muita gente falando muito bem do Mandetta, que foi um ministro que conduziu bem a primeira parte, a que dizia respeito à informação e colocar a vigilância epidemiológica, que é muito boa do Ministério, porque está estruturado desde a época do Oswaldo Cruz, né? E porque não foi desmontada. Mas quando precisou de testes, quando precisou dos equipamentos de proteção individual, quando precisou ampliar os leitos de UTI e de enfermaria por todo o Brasil e, portanto, colocar recursos financeiros, imperou a lógica de quem aprovou a lei do corte do teto de gastos, a lógica financista, restritiva do ponto de vista do gasto público que impera no governo. Ou seja, Mandetta, Bolsonaro se subordinaram à lógica do Guedes e é por isso que hoje o Brasil tem uma condução catastrófica do ponto de vista da sua condução do enfrentamento da pandemia, exatamente porque se subordinou a uma lógica financeira que os outros países do mundo, mesmo aqueles que não têm sistemas universais, perceberam que não era hora de fazer, que agora era hora de colocar a vida acima de qualquer outro interesse. Mas nós, infelizmente, estamos dependendo, como tem feito, por exemplo, o Consórcio Nordeste, os governadores do Nordeste, prefeitos e governadores de algumas cidades, algumas regiões, né, se desgarrando, né, dessa condução criminosa, genocida. Inclusive, eu fiz parte, junto com Humberto Costa e Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, de uma denúncia à ONU, de uma denúncia do Bolsonaro como responsável por crime de genocídio pela maneira com que a condução da pandemia de Covid está sendo feita no nosso país. Ô, Sérgio, diga, Galo. Como eu tinha te dito, a vida é dinâmica, né? Acabei de receber uma ligação agora do governador. Nós vamos fazer uma videoconferência daqui a pouco dos 9 governadores do Nordeste, porque as coisas estão muito rápidas. Você viu os ataques ontem do Bolsonaro, dizendo que... Bom, primeiro foi o Idaí, né? Tá morrendo gente, Idaí. Agora está dizendo que as mortes são de responsabilidade dos governadores, não é dele. E agora está sendo votado no Senado um projeto de lei de compensação do ICMS, e estão penalizando os 9 estados do Nordeste nesse projeto de lei. Então é um absurdo. Nós vamos ter que fazer uma reunião daqui a pouco, ele vai me passar o horário aqui, e aí eu queria fazer uma intervenção. Você tinha combinado que era outra sequência, mas eu queria pedir aí aos companheiros, a Isabel e ao Chioro, se eu posso fazer a intervenção sobre a sua pergunta antes dos comentários, para eu poder participar, senão daqui a pouco eu preciso sair, e aí eu vou... eu não queria me privar dessa oportunidade, se vocês concordarem. Vamos lá, Carlos. Por mim, tudo ok, tranquilo, querido. Vamos lá, então. Eu tenho ainda uma pergunta específica para ser feita a você. E aí eu pergunto a você se você quer antes responder, também falar sobre essa questão do SUS, inicialmente. Eu acho que eu consigo falar junto, porque está muito interligado, né, Chioro? A gente... essas então, construções... A construção ela é interligada, dá para eu fazer junto. Então, eu queria... primeiro, agradecer aí a compreensão do Chioro e da Isabel, e sua, Sérgio, para proporcionar essa oportunidade aqui de eu falar rapidamente aqui. Vou tentar não me estender muito, mas é fundamental...
Peraí, Gabas, um segundinho só. Eu queria primeiro colocar a minha questão para você. É possível, então? É que você já tinha colocado para mim antes, eu estou com ela na cabeça, mas vai lá. Porque as pessoas ainda não sabem, né? Então, vamos lá. É porque nós quatro estávamos juntos, conversando inicialmente, antes de entrar a live, tentando acertar alguns pequenos detalhes. Mas vamos lá, então. Gabas, sobre essa questão do auxílio emergencial, nós vemos diariamente aí, quem está vendo o jornal, acompanhando, está vendo o caos que está sendo para o povo brasileiro, que precisa receber os R$600, na sua grande maioria dos casos, como tem sido difícil, filas imensas nas caixas econômicas espalhadas e sem nenhuma prevenção, sem nenhum cuidado. Ou seja, está sendo muito difícil para o povo brasileiro conseguir a ajuda do Estado diante do caos social que tem se tornado em função da pandemia. Além disso, mais um ponto que eu acho muito grave e que tem sido tocado muito pouco, eu acho, agora pela imprensa, é que antes de começar a pandemia, dados do início do mês de abril, nós tínhamos uma fila de pedido de pensão e também aposentadoria de 1,6 milhão de pessoas. Ou seja, nós temos 1,6 milhão de pessoas que precisam receber recursos e não estão recebendo recursos. Ou seja, tudo está convergindo para um grande caos social, e isso por conta da ineficiência explícita desse nosso governo, que não tem dado o suporte e o apoio necessário. E aí eu queria que você, então, fizesse comentários, já que você é um ex-ministro da Previdência, que você falasse um pouco sobre isso também. Gabas, vamos lá. Bom, vamos lá, Sérgio. Vou tentar aqui organizar as ideias de forma a responder todo esse conjunto de questões que você colocou. Primeiro, é preciso a gente compreender como que é o sistema de proteção social brasileiro, que a gente chama de seguridade social no Brasil. É o tal do colchão social, são as tais das políticas sociais que protegem as pessoas. Por que nós somos defensores ferrenhos dessa política de proteção social, desse colchão, dessa seguridade social? Na campanha, e mesmo no começo do governo do presidente Lula, nos debates que a gente faz no Congresso Nacional, os reacionários, os conservadores, o povo da direita, diz o seguinte: olha, isso aí é paternalismo do Estado. Essa é a lógica neoliberal, a lógica do liberalismo, a lógica capitalista, selvagem. É assim. Não pode ter presença do Estado, porque precisa ter mais espaço para a iniciativa privada se estabelecer, ter mais lucro, conseguir fazer mais negócios. E o Chioro disse bem, recentemente, para a gente socialista, é uma música no ouvido, um capitalista tipo Emmanuel Macron, tipo Boris Johnson, dizer que a saúde não pode ser um negócio, saúde tem que ser pública. Isso é música nos ouvidos da gente, né? Mas precisou o cara ficar à beira da morte para poder reconhecer isso. Então, nós sempre defendemos do governo Lula, defendíamos na briga do impeachment e no pós-impeachment, na eleição de 18, um sistema de proteção social público. Por que ele tem que ser público e solidário? As pessoas, muitas vezes, confundem solidariedade com, então, vamos ajudar o coitadinho. Não é isso. O sistema solidário não é um monte de gente que é rico ajudando os pobrezinhos. Não se trata disso. É uma forma de estruturação do Estado. E essa forma de estruturação, ela tem tudo a ver com a origem do Estado. Se a gente voltar no tempo aí, voltar na história, vamos pegar só o Brasil, não vou nem falar dos outros países que têm histórias parecidas, mas o Brasil se estabeleceu primeiro em cima de uma lógica escravagista. O descobrimento lá, entre aspas, o descobrimento lá em 1500, nos trouxe os portugueses, outros povos espanhóis, outras origens, que vieram aqui para explorar a terra. E depois catequizar os índios. E depois, para ter as capitanias hereditárias funcionando, tinha que ter mão de obra. Trouxeram os negros da África escravizados, que nem bicho em porão de navio. Esse conjunto de coisas
deu conformidade à nossa sociedade, que tem uma lógica escravagista, que tem uma lógica general, de gente que se sobrepõe pela força às outras pessoas. Enfim, casa essa estruturação do Estado brasileiro com o capitalismo também. Então, você junta os interesses. O Brasil é um lugar fértil para essa manipulação, para essa sobreposição de um pequeno grupo, de uma pequena elite, se é que a gente pode falar que o Brasil tem elite, porque elite tem projeto, pensa. O Brasil não tem nem projeto. Esses caras que mandam no país nem têm projeto e nem pensam. A prova disso é Bolsonaro. Mas essa pequena parcela da sociedade que faz a sua vontade e a sua lógica se impor aos demais, a grande maioria, isso é estruturada na lógica escravagista, na lógica da lógica capitalista e juntando essa lógica capitalista ao escravagismo. Então, isso faz com que nós, no Brasil, tenhamos uma história toda de dominação. O Brasil, o povo, nunca conseguiu se manifestar, se impor as suas ideias, não impor, mas fazer valer as suas ideias, os seus direitos. Isso fez com que houvesse, ao longo desses 500 anos, várias lutas. Se a gente pegar na história, nós vamos ver várias lutas, várias revoltas populares. Isso fez com que, vamos lá, a partir do século XX, a gente começasse a ter alguns tipos de organização social que fizeram com que governantes olhassem para o povo. Nós tivemos alguns presidentes que olharam para o povo. Mas, a partir dessa lógica da sociedade se organizar nos seus sindicatos, nas suas associações, e passarem a fazer reivindicações, o povo começou a ter um pouco mais de direitos. E para economizar aqui, esse conjunto de reivindicações e de lutas, ela se expressou na Constituição de 88. No pós-ditadura, depois da abertura política, nós tivemos a Constituinte, o processo Constituinte, deputados eleitos objetivamente para escrever a Constituição e votar a Constituição, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Em 88 tivemos a Constituição. E o que ela prevê? O que ela previu? Esse estado que o Arthur Quioro falou, esse estado de bem-estar social, né? Claro que ela não implantou, ela deu as diretrizes, deu as regras. E como é que ele funciona? O que o legislador pensou na época? Ora, se o Brasil já era naquela época um país desigual, um país com oportunidades desiguais, e aí eu vou repetir o que eu tenho dito para expressar essa desigualdade. Muito provavelmente aqui, não é nenhuma comparação pejorativa, mas eu vou citar algumas profissões que ganham menos, que têm mais esforço físico, que sofrem mais. Então, muito provavelmente, o filho de um pedreiro, de uma pessoa da construção civil, um trabalhador braçal, uma pessoa que trabalha na limpeza pública, enfim, gente que é pobre, que não tem oportunidade de estudo. Muito provavelmente os seus filhos, nessa política que reina hoje, que hoje impera no país, vai ser um trabalhador braçal. Isso também vem lá de trás. O país, historicamente, não ofereceu oportunidade. Quando acabou a escravidão, os caras largaram os negros, agora se vira. O que eles fizeram? Continuaram trabalhando de escravo, sem as correntes, porque eles não tinham para onde ir, precisava comer. Então, esse modo de exploração, ele veio se repetindo, ele veio repercutindo ao longo dos anos. Então, essas pessoas não tendo oportunidade, porque o Brasil é um país de oportunidades, o Brasil é um país que trata todo mundo igual. Não é verdade. Não é verdade. O filho do pobre não tem a mesma oportunidade do filho do rico. Claro que não. A estrutura do país não permite isso. Nunca permitiu, porque ela defende interesses de minorias. Então, não tendo essa oportunidade, é preciso que essa pessoa pobre, que é filho de um pobre, que vai continuar sendo pobre pela estrutura do país social, ela precisa ter algum tipo de proteção. E a Constituição previu isso. Montou o que nós chamamos de modelo de seguridade social. Saúde, previdência e assistência públicas, universais,
a saúde pública, universal, gratuita, sem nenhum pagamento. A assistência social pública, universal, gratuita. A previdência social pública, universal, com contribuições sociais, onde quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. O sistema de previdência brasileiro, Sérgio, eu não sei se eu já disse isso para você, mas o nosso sistema de previdência é o que tem a maior taxa de retorno, de remuneração do que você paga de previdência. Não tem sistema no mundo que dá como retorno a contribuição que você faz. Então, isso é uma forma de você proteger o mais pobre. Essa pessoa, esse trabalhador braçal, ele vai desgastar mais a saúde, ele vai trabalhar em atividades que adoecem mais, que tem mais acidente, e que vai ter, obviamente, um desgaste maior da saúde, portanto, ele tem que parar antes. Ele não consegue trabalhar até os 70 anos, até os 65 anos. A saúde dele fica comprometida antes. Então, precisa ter um sistema de proteção social que lhe garanta algum grau de sobrevivência. Garanta a ele uma proteção social que ele possa sobreviver quando ele não puder mais trabalhar. Sérgio, eu vou ter que fazer uma pequena pausa que tem que atender o meu chefe de novo. Ô, Kioro e Isabel, sigam aí complementando essa fala minha e eu retorno em alguns minutinhos só. Desculpa. Vamos lá. Isabel, então, por favor, faça os seus comentários sobre essa questão do SUS que foi então colocada. Vamos lá, a palavra é sua, Isabel. Então, Sérgio, tendo a aula aqui, né, com essas duas feras aí a respeito de Sistema Único de Saúde, falando do ponto de vista de quem vive na ponta do Sistema Único de Saúde durante esses 30 anos, revelar a importância que um sistema único, universal de saúde tem no momento como esse da pandemia. Por mais que o Brasil esteja vivendo esse momento catastrófico no sentido das políticas do governo federal, ainda assim, o Sistema Único de Saúde, rapidamente, pelo fato de existir um sistema único, universal, com uma única direção, e englobando as instâncias municipal, estadual e federal, fez com que, rapidamente, todo um conjunto de medidas de controle da Covid-19 fosse imediatamente colocado em ação. E eu ficava achando muito interessante... tem algum microfone aberto aí. Eu ficava achando Isabel, eu que abri. Deixa eu vou bagunçar o coreto, gente. Você vai bagunçar a bagunça, não tem problema, não. Eu vou ter que abrir a sala aqui, que nós vamos ter que começar a reunião em 10 minutos. Então, faça suas considerações finais, que aí eu continuo, tranquilo. Tá bom, Isabel. Nós estamos com incêndio na caixa d'água aqui. Tá bom. Vou ter que correr para abrir as torneiras. Então, só para concluir o raciocínio, Sérgio, esse sistema de proteção social, nós defendemos muito. Nós ampliamos ele ao longo dos governos Lula e Dilma e depois tentamos defendê-lo da emenda 20, que cortou, da emenda 95, que cortou bilhões de reais, instituiu o teto dos gastos sociais, que agora está refletindo na saúde, na assistência e na previdência social. Exatamente no momento que nós estamos precisando. Se nós tivéssemos o nosso sistema funcionando, com os investimentos que nós fizemos, com as melhorias que o Kioro fez na gestão dele, e que deixou lá para continuarem, que se alguém tivesse seriedade quando assumiu, tivesse continuado, nós estaríamos em outro patamar agora, as pessoas não estariam sofrendo tanto. Claro que uma pandemia ninguém espera. Uma pandemia é uma situação inesperada, cruel, até a gente ia falar um pouco sobre isso, a visão espírita da pandemia. Claro que nada acontece ao acaso, tem uma razão de ser, né? Minha crença é que a pandemia veio ao invés de uma guerra, o que para nós é uma outra oportunidade. A gente tem a possibilidade de se restabelecer ou de se redimir como nação, como povo, como terráqueos, né, da desgraceira que nós já fizemos nesse mundo, pelo amor, né? E alguns, claro, pela dor, porque a pandemia está causando sofrimento em muita gente. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê hoje no dia a dia? A falta de política pública,
a falta do Estado como um instrumento de proporcionar bem-estar social, especialmente para os mais pobres. Se nós tivéssemos um sistema de saúde funcionando, o sofrimento era menor. Se tivéssemos pago mais de 2 milhões de pessoas que estão na fila, não tinha tanta gente passando fome. Se tivesse um sistema de assistência social, não precisaria estar as pessoas saindo, se arriscando na rua hoje para receber os R$600. Enfim, é a prova de que o Estado precisa estar presente para regular as relações da sociedade. E o que a gente vê hoje é um anti-Estado, é um anti-gente. O Bolsonaro é a expressão do anti-ser humano. Né? E eu fico perguntando, onde estão os nossos companheiros espíritas que subiram lá para fazer palestra e defenderam a votação no Bolsonaro? Defenderam o Bolsonaro como alternativa para o país, como a melhor alternativa para o país. Essas pessoas têm responsabilidade. Vai acontecer um verdadeiro genocídio no país. Vai morrer gente pobre igual pintinho na geada. E a responsabilidade, as mãos sujas de sangue, foi de quem apertou o Bolsonaro na eleição em 2018. Eu não tenho dúvida que defendeu que essa era a saída anticomunista para o país. Nós nunca defendemos o comunismo. Nós nunca defendemos que quem tem uma casa de 30 metros quadrados divide no meio para dar para outro. Esses caras têm um discurso ridículo e pega na sociedade. Isso entristece demais. Mas, enfim, eu adoraria continuar com vocês, gente. Eu vou ter que pedir desculpas, porque eu tenho exatamente 6 minutos para estar com a sala aberta aqui, para a gente fazer a reunião. Sérgio, quero te agradecer muito a oportunidade. Espero que você me convide para outras. Quiorinho, beijo para você, beijo para a Rose. Obrigado da presença aqui. Isabel, minha querida, obrigado pela presença. Desculpem o mau jeito, gente. Eu até tinha... Parece que era a profecia, né, Sérgio? Eu falei, eu vou topar, mas a vida é dinâmica. E ela é mesmo. Se provou agora. Eu vou ter que abandoná-los. Me perdoem, mas muito obrigado às pessoas que assistiram, mandaram mensagem. E eu me disponho, Sérgio, a fazer em outro dia uma participação mais tranquila. Obrigado. Gabas, eu quero deixar claro que para a gente foi uma grande honra receber você aqui, foi muito legal. Já temos quase aqui 1 hora já de transmissão ao vivo, e você já deu uma excelente contribuição. Eu sinto pela sua ausência, realmente, é uma falta grande, mas é muito bem justificada. Gabas faz parte do Consórcio Nordeste e está aí lutando com os 9 governadores nordestinos para tentar superar o drama da pandemia. Gabas, sucesso nessa sua luta, que nós tenhamos realmente um fim melhor nesse processo que tem ainda gerado muita dor e sofrimento a todos nós. Muitíssimo obrigado. Bem, Isabel, vamos lá, você ia falar. Vamos ver se eu consigo retomar o raciocínio, né? Porque... Então, eu estava falando sobre a rapidez com que o Sistema Único de Saúde, da importância, e nosso amigo Arthur colocou que talvez, como desdobramento de todo esse processo, o SUS saia mais fortalecido, ou pelo menos que saia a compreensão das pessoas em relação à importância do SUS. Porque eu acho que as pessoas desconhecem. Uma coisa importante que eu quero pontuar aqui, que eu pontuei bastante nas redes sociais, é que esta rapidez em que pese o governo federal, o atual governo, fazendo o desserviço a toda uma estrutura que estava tentando se montar, ainda assim, rapidamente, no país inteiro, as medidas foram capilarizadas, e essa capilarização das medidas de controle de uma forma universal dentro do território brasileiro em função de existir um sistema único de saúde, de existir uma estrutura que permite que as informações, que os dados circulem rapidamente, que as informações sejam compartilhadas e que se possa ter uma compreensão, ou pelo menos um vislumbre, da realidade do que está acontecendo. Ainda que existam muitas subnotificações, mas o dado que se tem já é possível se fazer muito rápida em função do Sistema Único de Saúde. E eu quero dizer, gente, que o Sistema Único de Saúde, aí eu tenho que falar como servidora há 30 anos desse Sistema Único de Saúde,
são os servidores públicos que foram tratados e chamados de parasitas, que foi passado para a sociedade brasileira como se nós não trabalhássemos, fôssemos vagabundos, que ficássemos apenas ganhando altíssimos salários, o que é uma grande falácia, uma grande mentira, né? Que a maioria dos servidores públicos não tem grandes salários. Somos nós, servidores públicos, que estamos fazendo acontecer. Não existe e Arthur pode confirmar isso em comentários posteriores, porque já foi ministro da Saúde, não existe um ministro da Saúde que possa atuar se não tiver equipe dentro dos municípios e dos estados que possam fazer com que as políticas públicas de saúde cheguem até a ponta, até a população. Então, o Brasil precisa perder essa cultura do herói, do salvador. Então, de repente, o ex-ministro Mandetta era o herói, se tornou, porque está fazendo. Não, ele estava cumprindo aquilo inicialmente que a Organização Mundial de Saúde, que os técnicos e os especialistas estavam preconizando diante de uma nova doença, mas quem estava fazendo com que as coisas acontecessem e continuam fazendo com que as coisas aconteçam são os servidores públicos da saúde, das secretarias de combate à pobreza, pessoal da segurança, enfim, existem vários servidores neste momento se expondo as suas famílias para que essas políticas possam chegar até as pessoas. Então, nós precisamos desconstruir essa visão de que o servidor público não trabalha ou é parasita e precisamos desconstruir essa ideia de heroísmo. Então, as medidas de controle estão aí, estão postas, e nós precisamos dar continuidade a isso e valorizar o Sistema Único de Saúde. Porque essa pandemia, Arthur e Sérgio, para mim, ela revela questões e traz questões muito amplas no âmbito econômico, social, psicológico e espiritual. E acho que esse é um debate bastante complexo em que nós precisamos compartimentalizar as discussões e, ao mesmo tempo, criar links, porque elas não são descoladas. Então, as questões econômicas, sociais, psicológicas e espirituais, elas estão imbricadas e envolvidas, e respostas a essa situação, elas só vão encontrar um caminho adequado de saída, um caminho de saída da crise que nós estamos vivendo, e, infelizmente, penso que ainda vai piorar bastante antes de começar a melhorar, mas vai melhorar, sem considerar essas quatro, no meu entendimento, essas vertentes. Então, precisamos fazer uma discussão econômica, claro, noves fora toda a questão saúde, a discussão saúde, mas a saúde está dentro, né, nessa visão ampliada, nesse conceito ampliado de saúde, que é bem-estar físico, social, psicológico, espiritual, de lazer, de moradia, de cidades saudáveis. Então, eu acho que gera uma grande discussão. E o vírus, ele é tão pequenininho, mas ele abre, né, as mazelas da nossa sociedade, ele abre o absurdo das políticas ultraneoliberais, as necropolíticas aplicadas, ele demonstra como o Estado, em especial no Brasil, precisa atuar ainda muito em função das nossas desigualdades, como também Gabas colocou, né, a questão dessa mentalidade e dessa sociedade que foi construída em cima de um modelo escravocrata, as desigualdades que estão sendo reveladas, mas eu acho, só para encerrar esse bloco e passar, devolver para você, Sérgio, porque se deixar eu fico falando aqui até às 18 horas, que isso está demonstrando, tem que encerrar de alguma forma, porque a vontade é de ficar falando aqui das coisas até umas horas. Mas nós precisamos repensar, e eu tenho falado isso bem antes da pandemia de coronavírus, que o mundo precisa ser repensado. A forma como nós, as sociedades humanas, se organizam no globo, no planeta como um todo, em todos os países, independente de serem países com grande desenvolvimento tecnológico e políticas de bem-estar social, até os os menos desenvolvidos, nós precisamos repensar o nosso modelo de ocuparmos o planeta e o modelo como nós exploramos o planeta e o modelo como nós constituímos a nossa sociedade. Nós precisamos rediscutir isso e rediscutir isso com um olhar econômico, social, psicológico e espiritual. Nós não podemos esquecer. Ô, Abel,
Muito legal. E aí eu vou repassar a palavra a Arthur Quioro, mas antes, de novo, contextualizando, Arthur, há um grande debate na sociedade hoje, infelizmente, na nossa sociedade nacional, porque para o resto do mundo isso tem sido um debate marginal, mas para nós isso tem sido muito intenso, que é a questão salvar vidas ou salvar o lucro, a economia. E aí eu coloquei o problema que foi então colocado para o Gabas, que é no sentido de que o governo, o Estado brasileiro, não só deveria ter a sua responsabilidade em salvar vidas da saúde em função do vírus, mas também de salvar as pessoas daquela sua deficiência social em função das consequências do vírus. Então, eu sempre digo, né, que o problema não é exatamente o isolamento social, o problema é o vírus. Isolamento social é uma forma de enfrentamento. Então, o Estado não tem cumprido o seu papel de tentar buscar salvaguardar a vida das pessoas que precisam, que estão em situação de grave risco social. O que você tem a nos comentar sobre isso, Quioro, por favor? Desculpa. Eu tenho, Sérgio, discutido muito esse tema. Inclusive, nós estamos conduzindo uma pesquisa lá na Universidade Federal de São Paulo já sobre Covid em populações vulneráveis, olhando a população da Cracolândia, de favelas e comunidades na periferia de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santos, Diadema, que é onde nós temos campus da Unifesp. Porque, assim, até agora, o mundo tem tido uma enorme dificuldade de lidar com uma resposta, de construir uma resposta para a pandemia de Covid, por tudo que ela nos desafia, né? É uma enfermidade, um coronavírus, que tem uma característica de ter uma alta taxa de transmissibilidade, né? Se a gente não faz nada, ele transmite, um paciente pode transmitir para outras 3 a 6 pessoas. Como nós temos 20% dos casos graves, e desses 5% são casos que evoluem para síndrome respiratória aguda grave, vão para a UTI com alta taxa de mortalidade, como a gente vem observando no mundo inteiro, as estratégias de isolamento são fundamentais, né, no sentido de proteger as pessoas idosas que têm comorbidade, que têm um risco maior de morrer, mas isso é importante, elas têm um papel fundamental de diminuir a taxa de transmissibilidade, ou seja, diminuir a quantidade de pessoas doentes que passam para outras pessoas a doença. Com o isolamento social bem feito, acima de 70%, Sérgio, a gente consegue diminuir essa taxa de 3 a 6 pessoas para uma abaixo de 1, como a gente já pôde constatar, inclusive, na Alemanha. E só quando fica abaixo de 1 é que a gente começa a fazer uma tendência de regressão da transmissão da doença. Eu estou explicando isso porque isso foi experimentado já nas últimas epidemias de coronavírus, outras, SARS, MERS, no hemisfério norte, e se mostrou a mais eficaz medida. Vejam, mesmo países que têm sistemas nacionais muito estruturados, como é o caso da Alemanha, da França, da Espanha, Portugal, Itália, sofreram barbaramente a superlotação dos seus serviços de urgência e emergência, dos seus leitos de UTI, e milhares de pessoas morreram sem atendimento. Isso é muito grave. Já é grave as pessoas morrerem pela gravidade em si da doença. Mas mais ainda, Sérgio, inaceitável é que a gente não consiga se organizar para poder oferecer às pessoas os recursos tecnológicos para minimizar e tentar salvar suas vidas. Então, o que acaba acontecendo? É fundamental conseguir fazer o isolamento. Eu vou dar alguns dados baseados nas projeções do Imperial College, que estão se mostrando absolutamente coerentes com os outros países, porque nós estamos avançando nós estamos com a epidemia com 30, 40 dias de diferença. Então, nós temos a janela de oportunidade de aprender com o que deu certo e com o que deu errado. Se nada fosse feito, nenhum isolamento, Sérgio, nós teríamos no Brasil uma estimativa de 1.100.000 mortes. É um número estupidamente alto. Com um isolamento meia-boca, vertical, como o presidente Bolsonaro e algumas autoridades locais pautadas pelos interesses econômicos têm colocado,
nós vamos ter alguma coisa em torno de 627 mil óbitos projetados. Veja, nós estamos chegando agora nos 6 mil. Temos mais uma quantidade de óbitos ainda em investigação, porque o número de óbitos investigados, divulgados, correspondem aos óbitos de 3 semanas atrás. É importante dizer isso. A maior parte desses óbitos ocorreram há 3 semanas. A maior parte do número de casos ocorreram há 10 dias. Então, a nossa gestão da epidemia tem sido pelo retrovisor, olhando lá para trás no escuro. E se nós fizermos um isolamento social bem feito, a projeção é que caia esse número para 44 mil mortes. Ainda assim, gente, consideremos que é um número extremamente elevado. Só que acontece o seguinte, Sérgio, e aí eu vou chegar onde você estava desenvolvendo, para dizer o seguinte: a nossa comunicação e as estratégias que os governos, de maneira geral, claro, com as suas exceções, têm conduzido, é como se nós estivéssemos no hemisfério norte. Não se percebeu ainda que a epidemia, muito embora tenha chegado ao Brasil, né, por meio das pessoas de classe média alta que viajaram para o exterior, que tiveram contato com estrangeiros, ela já se periferizou. E ela hoje, para além de interiorizar, ela chegou fortemente nas comunidades onde vivem as populações vulneráveis do Brasil. Nas comunidades, na população que vive em situação de rua, nas aldeias indígenas, nos quilombolas, né, no povo pobre que vive na periferia das nossas grandes cidades. Aonde a lógica, Sérgio, de isolamento é completamente diferente daquela que nós, que vivemos em famílias de classe média, não precisamos nem ser abastados para isso, mas que temos casas mais estruturadas, cômodos, etc., podemos fazer de um jeito que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, precisariam de um conjunto de outras estratégias que, de maneira geral, não têm sido colocadas. Então, a tragédia no Brasil e nos países pobres do Hemisfério Sul tende a ser muito, muito, muito mais grave, exatamente porque essas medidas não estão sendo tomadas. Veja, eu estou falando de famílias com 8, 10 pessoas. A Isabel conhece muito pelo seu trabalho de militância, por cidadania que ela faz, que vive em casas que têm 1, 2 cômodos. Quer dizer, como é que você faz isolamento com pessoas que vivem nessas condições? Ou pessoas que não têm água, eu não estou nem falando de sabão, de álcool em gel, estou falando de água. Né? Ou pessoas que, quando você tiver um caso, essa pessoa vai precisar ficar isolada durante 14 dias, num cômodo, com alimentação, com produtos de higiene, com tudo separado. Mas as condições materiais não se concretizam para que ela cumpra esse isolamento, inclusive para não transmitir a doença para outras pessoas. Então, me parece, Sérgio, que enfrentar a pandemia de Covid, para além de teste, equipamento de proteção individual e aumento do leito de UTI, eu estou batendo nisso porque é isso que está faltando hoje, na linha de frente, para os trabalhadores da saúde poderem exercer o seu trabalho, salvar vidas. E a Isabel colocou uma coisa que eu acho que precisa ser muito considerada. Né? Nós perdemos 2 meses, inclusive, para preparar a equipe, porque tem gente abrindo verdadeiras... Sim, parece uma nave espacial com equipamentos modernos, etc. Mas se não tiver médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem habilitados em cuidar de pacientes críticos, não é qualquer médico que toca uma UTI, não é qualquer enfermeiro, qualquer fisioterapeuta. Então, este é um problema. Mas, para além desse, me parece crucial que seja garantida a segurança alimentar, recursos emergenciais, uma renda emergencial. E, me desculpe, uma família pobre não é com 600 ou com 1.200 que ela é capaz de ficar a semana inteira, o mês inteiro dentro de casa. Né? Tem pessoas que, infelizmente, para poder garantir o que tem que comer, tem que trabalhar no dia. E, às vezes, mal consegue levar para casa o alimento do dia. Tal é o padrão de desigualdade. E aí eu quero bater firme, Sérgio. Eu acho que nunca se propiciou no nosso país e no mundo, em particular em país que tenha desigualdade econômica e social como a que nós temos, a necessidade de discutir a taxação das grandes fortunas. Essas poucas dezenas, que não chegam a 100 famílias de multibilionários que existem no país, têm que pagar a conta. O Estado tem que entrar, nós vamos ter que depois gerenciar, porque a vida tem que prevalecer sobre a economia. E não adianta nada os milionários se colocarem nos seus carros blindados, cheio de máscara, e fazer carreata em ar-condicionado, para que o povo pobre, os seus empregados, o povo da senzala, tenha que se expor nos transportes coletivos, nos ambientes de trabalho, sem o mínimo de proteção. Veja,
Eu estava discutindo essa semana com o Sérgio Nobre, o presidente da CUT, a Mônica Valente, companheira que também é da Internacional de Trabalhadores, dizendo o seguinte: qualquer possibilidade de retorno, mesmo nas atividades consideradas essenciais, tem que conseguir considerar o valor da vida. Nós temos que preservar a vida. Eu aprendi com a doutrina espírita, né, que o instinto de conservação tem que se sobrepor ao de destruição, né? Portanto, nós precisamos ter segurança. Segurança, primeiro, que nós já estamos com uma redução do número de casos, da taxa de transmissibilidade, por 2 semanas consistente, de forma segura, para tomar a decisão de voltar. Voltar à atividade aos poucos, construindo um conjunto de estratégias que permitam aos operários, aos trabalhadores dos serviços, às pessoas que usam os transportes coletivos, condições seguras, que vai além do uso de máscara, que vai passar a ser um adereço incorporado durante muito tempo às nossas vidas, né? Mas que elas tenham, por exemplo, condições de andar em meios de transporte, que elas não andem completamente ensardinhadas, né? Mas que elas possam ter distanciamento social no metrô, no ônibus, que na linha de produção eles possam reservar espaços, que tenha água e sabão. Sérgio, precisa de uma política para a população em situação de rua. Nessas horas, os companheiros e companheiras que vivem nessa situação de miserabilidade precisam ser acolhidos, garantidos espaços onde eles possam tomar banho, onde eles possam ter o isolamento, onde possam se alimentar, lavar as mãos. Veja, vou dar um outro exemplo. População privada de liberdade. Nós temos no Brasil mais de 700 mil pessoas presas, que vivem em situações precaríssimas, em superlotação. Muitos deles sequer julgados. Era fundamental, nesse momento, todo mundo que pode progredir para regime domiciliar, de prisão domiciliar, que pode ter outro tipo de pena. Mas, fundamentalmente, olha só o absurdo, o nosso sistema carcerário determina que a família entregue ao preso os meios, os produtos de higiene. Desde que foram suspensas, do início da pandemia, estão suspensas as visitas das famílias. Então, os presos e as presas no Brasil, gente, não tem escova de dente, não tem sabonete, não tem shampoo, não tem as coisas mais elementares. E o Estado não fornece. Quer dizer, então, eu estou trazendo elementos, né, porque, assim, se delegou à sociedade a responsabilidade, praticamente, de prover esses recursos. Claro que nessa hora a gente tem que ser solidário, não pode deixar as pessoas passarem fome, não pode deixar as pessoas morrerem nessas condições, mas o Estado precisa construir políticas públicas consistentes, olhando para a população mais vulnerável, para quem mais precisa. Isso se chama equidade, né? Mais para quem mais precisa. E acho que é um preceito fundamentado na fraternidade, na solidariedade, no amor ao próximo, no respeito à diferença, que precisam ser considerados nessa hora. Portanto, eu não quero me alongar mais do que já falei, eu, olhando como um profissional da área da saúde pública, olhando como um espírita, eu não consigo ficar satisfeito com o tipo de resposta que nós estamos dando, porque com a posição, eu quero insistir de novo, criminosa do Bolsonaro, que é o maior sabotador da política de distanciamento, com a inexistência de políticas que olhem para os setores mais vulneráveis, mais populares, e eu não estou falando de risco biológico. Claro que os idosos, as pessoas que têm comorbidade, pelo risco biológico, precisam ser olhadas diferenciado. Mas dentro desses estratos, tem aqueles que padecem da fome, da miséria, da incapacidade de ter condições materiais de existência. Então, eu, como espírita, como profissional de saúde pública, como sanitarista, eu clamo, né, por mudanças substantivas na maneira como está sendo conduzida. E olha só, eu tenho observado, assim, por necessidade, por investigação e tal, os movimentos que os outros países têm feito. Não há nenhum país no mundo, a não ser 2, 3 ditaduras muito peculiares, além do Brasil, que é o grande país nesse sentido, que boicota as medidas necessárias para enfrentamento da pandemia. Então, nós vivemos uma situação surreal, porque nós temos uma concomitância do desafio de enfrentar a pandemia, o impacto socioeconômico e uma crise política que delega para governadores e prefeitos ficarem à mercê das pressões. Convenhamos, a última leva de prefeitos foi eleita, e aí eu quero fazer uma análise que é política, né, negando a presença e importância do Estado, né, com esse discurso de vamos enxugar a máquina, vamos combater a corrupção e etc., mas que não teve capacidade de pensar o Estado como o ente fundamental na defesa da vida. E agora estamos pagando um preço altíssimo. Ótimo. Eu quero agora trazer para um tema. Nós já estamos
nos últimos 15 minutos aqui, e eu vou encaminhar, então, uma questão que já foi até pedida aqui nos comentários, Marileia, que nos acompanha de Vitória, no Espírito Santo, sobre essa relação com o espiritismo. Eu tenho lido muitas mensagens que nos têm chegado pelas redes sociais, pelos mensageiros, e tenho visto algumas falas de alguns nomes ilustres do movimento espírita que, de certa forma, associam a pandemia a um desvio moral, no sentido de que as pessoas que estão doentes é porque está tendo uma renovação na humanidade, é um momento de transição planetária, e aí, ou seja, implicitamente o que se está dizendo é que as pessoas que estão partindo é porque precisavam partir. Ou seja, há um juízo moral associado a esse tipo de fala, a esse tipo de, no caso, mensagem. E eu queria ouvir vocês sobre isso. Aí eu queria primeiro ouvir Isabel, se você pode comentar alguma coisa para nós, Bel, por favor. Eu quero falar muito. Eu estava aqui já para parir um gato, querendo exatamente falar sobre essa questão, porque eu vi algumas perguntas aí, e dizer também muito obrigada aí pelas as palavras que as pessoas me dirigiram, os que estão acompanhando, obrigada. O que eu queria colocar, e isso me agoniou também, receber mensagens dizendo que as pessoas que estão partindo são porque são pessoas que têm uma baixa vibração, que o vírus... Eu vi mensagens dessa qualidade, e as pessoas passando como se fosse de espíritos evoluídos. E eu me perguntava como um espírito evoluído vai trazer mais sofrimento a quem já está sofrendo, independente de qualquer coisa. Então, eu queria trazer essa reflexão e queria convidá-los a que vocês lessem, porque o pessoal está seguindo pessoas e deixando de seguir Jesus. As pessoas estão seguindo ícones espíritas e deixando de ir no básico. Então, eu queria convidar as pessoas a estudarem novamente Kardec, porque se você chegar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre lei de destruição, você vai ver lá perguntas a respeito de flagelos humanos, assim como de desigualdades. Arthur falou aí sobre a questão da equidade, também no capítulo lei de igualdade, nós vamos perceber claramente que os espíritos trazem que esses flagelos e que as desigualdades são fruto do nosso egoísmo, da nossa incapacidade de sermos solidários, da nossa ignorância. É muito importante trazer isso. Então, quando nós estamos atuando no combate à ignorância, quando nós estamos atuando e pedindo, que, aliás, é algo que precisa urgente fazer, a taxação das grandes fortunas, no sentido de compartilhar as riquezas de maneira tal a que as pessoas não vivam nessa situação de vulnerabilidade que elas vivem, nessa situação de miséria, de abaixo da linha da pobreza que elas vivem, e que um momento como esse tanto revela. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo um convite à evolução espiritual. Construir uma sociedade mais equânime é um convite à evolução espiritual. E isso é um perigo, porque eu já ouvi dentro de casas espíritas pessoas justificando até a escravidão a partir do karma. A partir do karma. Então, as pessoas precisam compreender que ninguém nasceu para ser escravo, nem ninguém nasceu para passar fome, que a lei do amor, da justiça, ela existe e ela precisa ser evocada nesses momentos, no sentido de criar uma rede de solidariedade para as pessoas e não ficar justificando o injustificável. As pessoas não têm que passar necessidade. Vocês, por favor, atenção a essas mensagens apocalípticas, essas mensagens mistificadoras da situação, e principalmente essas mensagens que querem colocar ainda naquelas pessoas que já estão sofrendo pela doença, já estão sofrendo pela miséria, que estão passando em função das consequências dos desdobramentos econômicos, ainda o peso de serem espíritos que estão numa vibração ruim. Espírito evoluído não vai trazer uma mensagem dessa, não. Pode jogar fora essas mensagens, que isso é coisa de espírito bolsomínio,
pode ter certeza, jogue fora isso, porque a proposta é uma proposta de trabalharmos no sentido de mudarmos esta sociedade, no sentido de trazermos o compartilhamento das riquezas que o planeta Terra tem. Então, Sérgio, gostei muito que as pessoas tivessem colocado isso, porque eu estava aqui em cócegas para falar sobre essa questão desse olhar espiritual, sim, esse convite à evolução. E talvez em uma guerra, como o Gabas colocou, talvez em uma guerra o sofrimento fosse muito maior do que esta guerra que nós estamos travando contra o vírus, porque também em uma guerra as mazelas da sociedade, elas se revelam. Então o rei está nu, no sentido de que a sociedade retiraram-se os véus e mostraram toda a perversidade, toda a crueldade que nós precisamos reconhecer como problemas nossos e que, portanto, nós podemos resolver. Porque se nós criamos as coisas desta forma, nós também podemos mudar, podemos transformar. E emendando, Arthur, você colocou uma coisa que eu tenho batido também, e eu tenho andado muito na periferia, auxiliando aí, me envolvendo com pessoas que estão fazendo distribuição de cestas básicas e máscaras, e eu tenho conversado com as pessoas, e eu tenho ido, inclusive, a esses locais, e tenho também ouvido o carro que passa aqui, próximo da minha casa, mandando as pessoas ficarem em casa, e o que eu estou percebendo é que todo o foco da política de comunicação e de educação em saúde está voltado para a classe média. E a elite, ela não está voltada para as pessoas da periferia, como as pessoas que estão morando neste momento nas periferias, que tem esgoto passando no fundo da casa, que tem necessidades imediatas de alimentação, porque ganha meio-dia o que vai comer à noite, que moram em situações que agora chovendo, essas pessoas estão com suas casas cheias de água. Agora nós vamos ter leptospirose, nós já estamos com epidemia também de arboviroses. Como é que essas pessoas que têm necessidades tão imediatas vão se proteger de algo que elas não percebem, que elas não veem? É preciso esclarecer as pessoas, é preciso dar aula de microbiologia para as pessoas, no sentido de fazer isso com que elas entendam por que tem que lavar as mãos, o que é o vírus, onde é que ele está. As pessoas precisam entender, porque se elas não entenderem, elas não vão fazer as medidas. E se também as necessidades básicas delas não forem atendidas, elas também não vão, porque elas têm necessidades mais imediatas. Eu quero só ilustrar, porque eu sei que o tempo está curto, de um estudo, um depoimento que eu ouvi uma vez de um pesquisador que fazia pesquisa na África com AIDS, e que eles levaram para lá e perguntaram se as pessoas queriam tratamento. Existia uma incidência da doença altíssima naquela cidade, naquele local, mas eles não queriam tratamento para AIDS. Sabe o que eles queriam? Eles queriam comida. Então, veja, as necessidades imediatas das pessoas, porque a comida, a fome é agora, a AIDS vai matar lá na frente um dia. Então, é preciso compreender a lógica, é preciso convidar os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos sociais e de comunidade, para que juntos nós possamos criar políticas para essas pessoas, né? Inclusive, faço um apelo aqui que chegue isso, inclusive ao Consórcio Nordeste e aos governadores do Nordeste e até do Brasil inteiro, que precisa de psicólogos e terapeutas para tratarem as pessoas e as famílias. As pessoas não estão tendo o direito de enterrar seus mortos, e isso, do ponto de vista psíquico, é algo que é uma ferida que vai ficar aberta, porque o ritual de velório, de sepultamento, é um ritual extremamente necessário para que a pessoa feche seu luto. O luto precisa ser vivido para que o ciclo se encerre, e esse luto não está sendo vivido, assim como precisa de apoio às pessoas que estão internadas, porque elas também precisam ser ouvidas nessa experiência de morte. Por quê? Porque talvez isso melhore o estado e o sistema imunológico delas. Ficar sozinho num leito de UTI deve levar um estresse que diminui a possibilidade de sobrevivência dessas pessoas. Isso também está sendo deixado de lado. Por isso que eu falei que esta pandemia ela precisa ser discutida nos seus aspectos econômicos, sociais, psicológicos e espirituais. Bel, muitíssimo obrigado pelas suas considerações. Eu passo a mesma questão a Arthur Quioro. Arthur, como é que você vê isso, essas mensagens que nos chegam aí
de um mundo do além bem estranho, eu diria. Eu, com muita tristeza, né? Porque eu sei que momentos como esse geram muita insegurança, muito medo, muitos transtornos mentais de ordem mais variada. Não é fácil, né? O medo da morte, as incertezas em relação ao futuro, né? As preocupações de ordem material, mas fundamentalmente para as pessoas materialistas ou para as pessoas que têm a construção de uma concepção de vida espiritualista, mas baseado quase que nessa vivência mais materialista, né? Porque no fundo, uma parte significativa das pessoas estão presas aos seus sistemas de rito e, na verdade, à teoria da prosperidade, né? Frequentam igrejas, templos evangélicos e muitos centros espíritas, não em busca de um espaço de troca, de aprendizagem ou de crescimento espiritual, mas em busca de soluções para os seus problemas materiais, de busca de uma prosperidade, ou mesmo, se não é para imediato, como eu até já disse antes, em busca de um lugar no mundo do espiritual, no mundo dos espíritos, numa colônia espiritual, né? Sem perceber que, na verdade, a construção do que nós seremos no futuro se faz exatamente pelas ações e pela aprendizagem, né, que a vivência nessa existência corpórea nos permite fazer, ou seja, pelaquilo que nós conseguimos de aporte intelectual e moral para nós e que se dá exatamente na vida em relação, na possibilidade de incidir sobre o universo, sobre a sociedade, o aperfeiçoamento. Eu digo isso porque mensagens como essa, em primeiro lugar, naturalmente, são mensagens de quem não conhece o Espiritismo, não leu Kardec, não leu o Livro dos Médiuns, não conhece a metodologia tão bem estruturada pelo fundador do Espiritismo, né? E aceita mensagens apócrifas, mensagens de espíritos brincalhões, de espíritos ignorantes, que se aproveitam nesse momento desta conjuntura da psicoesfera que é profundamente fervilhante e para muita gente, desejosa de mensagens que pudessem trazer respostas, significados, para que eles pudessem entender o que está acontecendo e para onde vão, né? Eu, particularmente, acho que a grande contribuição que o Espiritismo pode trazer, e inclusive Kardec, em determinados momentos, discute muito isso, porque a sociedade dele era assolada por muitas epidemias, né? Eu vou dar um exemplo concreto. A década de 50 do século XIX, né, a epidemia de cólera era um fator, nós que estudamos, né? Todo mundo que é da área de epidemiologia, Isabel sabe a história do famoso João das Neves, o John Snow, né, que vai, sem identificar ainda, né, a bactéria da cólera, ele consegue controlar através de medidas de melhoria das condições de saúde e de higiene em Londres, né? E vai conseguir fazer o controle da epidemia de cólera. Então, era um problema que estava colocado de maneira muito importante para a sociedade de Kardec. Mas vejam, em nenhum momento a gente vai encontrar, tem até um texto da Revista Espírita, dizendo assim, os espíritas vão morrer menos porque são espíritas, ou porque são melhores, ou a epidemia se coloca, o flagelo se coloca para limpar a humanidade daqueles espíritos atrasados. Deus sabe o que faz e opera pelas leis da natureza. Talvez a pandemia possa nos trazer muitas aprendizagens sobre outros aspectos, muito mais importantes. Por exemplo, sobre o necessário e o supérfluo. Por exemplo, sobre o papel da ciência, né? Eu fico imaginando os espíritas que apoiam essas ideias mais atrasadas, mais terraplanistas, né? Lendo ou relendo, ou pelo menos lendo pela primeira vez, a introdução do livro A Gênese, em que o Kardec discute o caráter da revelação espírita e claramente aponta a necessidade dos espíritas acompanharem o progresso da ciência, né? Eu fico imaginando quando que a gente vai compreender que um momento como esse nos permite aportar para a sociedade uma mensagem profundamente consoladora, capaz de nos ajudar do ponto de vista de obter o equilíbrio mental necessário para enfrentá-la,
confortar os nossos corações em relação às perdas afetivas, que serão muito grandes em todo o mundo, mas, acima de tudo, nos permitir nos reconhecermos como espíritos imortais, como espíritos que sobreviveremos, mesmo que morremos, não consigamos sobreviver à pandemia. E que tudo aquilo que a gente fez não vai acabar com a morte do corpo físico. Ora, a grande contribuição do Espiritismo está na sua filosofia, né? Ao dar uma nova compreensão sobre a imortalidade da alma, sobre a existência do espírito, sobre a evolução infinita através de múltiplas reencarnações, e por ser uma forma de ver o mundo que, acima de tudo, é um grande chamado, é um grande instrumento de educação para a vida e para a morte. Aí a gente vem e dá valor para essa pataquada, né? Para essa irracionalidade, para essa... Eu vejo muita gente, olha a mensagem que espírito tal deu. Aí você começa a ouvir a mensagem, não tem nada que se sustente, não tem uma palavra de consolo, não tem uma capacidade de um chamamento à razão, um chamamento à esperança, à solidariedade. Simplesmente é o seguinte, os eleitos, chegou a hora de separar. Gente, mesmo aquela posição que o Gabas manifestou, eu respeito muito, mas não concordo. Não está dado que o mundo ia ter uma guerra mundial, não, e que precisa ser substituída por uma pandemia, né? Deus opera no mundo, no universo, através das leis materiais, tá certo? E existem milhares de vírus com potencial de produzir malefícios para a humanidade. E existe milhares de possibilidades de utilizar a inteligência que Deus nos deu, também como um elemento da lei natural, para que nós possamos superar essa situação. Então, eu, ao invés de achar que é castigo de Deus, que é culpa, que é pecado, que é limpeza moral da humanidade, eu olho para a pandemia como uma grande oportunidade para o mundo rever as suas relações, repensar o jeito das relações entre os povos, da gente repensar o nosso papel, repensar, como eu disse, o necessário e o supérfluo, pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida, a importância que nós estamos dando para a matéria, para os bens materiais, para os acúmulos de coisas que nós não levamos como um patrimônio depois da morte do corpo físico, e revalorizar a cultura, revalorizar as relações humanas, as relações familiares ampliadas, enfrentar essa chaga da humanidade, né, que é o egoísmo, que é o orgulho e que é fundamentalmente a discriminação de qualquer ordem étnica, racial, religiosa, né? Mas para isso a gente precisa se libertar desse jeito de olhar o mundo, achando que tem uns que são os eleitos, os portadores da verdade, e que os outros não são eleitos. Que no mundo só cabe, ou que no futuro, com felicidade e progresso, só cabe uma pequena minoria de eleitos. É não compreender a mensagem revolucionária e transformadora que a doutrina espírita, que a filosofia espírita nos coloca. Por isso que eu, fundamentalmente, muito embora reconheça que nós tenhamos espíritas religiosos, honestos, inclusive no campo da esquerda, profundamente comprometidos por compreender o espiritismo, rompendo com essa, e eu vi agora a fala da Isabel, rompendo com essa lógica de justificação de toda a desigualdade por meio da lei de causa e efeito, etc, etc, eu, particularmente, cada vez mais tenho a necessidade de olhar o espiritismo, a filosofia espírita, de forma laica, livre pensadora, progressista, liberta dos ranços da religião, né? Liberta de toda forma de sectarismo, para compreender como uma mensagem poderosa de transformação. Na linha do Herculano Pires, que possa nos fazer, dizia, né, grande José Herculano Pires, que possa nos fazer sermos, de fato, co-construtores do universo. Pô, excelente, Arthur, adorei as suas colocações, Isabel também. Eu acho que todos que estão ouvindo aí devem estar realmente instados, né, motivados a essa nova reflexão, a pensar um pouco mais sobre isso. Nós estamos chegando ao final, infelizmente, daquilo que a gente havia combinado e pensado, e aí eu peço que vocês façam as últimas considerações antes do nosso encerramento. Então, Bel, vamos lá, breves palavras para a gente poder concluir. É sua palavra, Bel. Que bom. Eu estava pensando que eu não ia ter oportunidade. Eu queria encerrar com um trecho final de um artigo que eu escrevi e que foi publicado no
lá na página Espíritas à Esquerda, exatamente sobre coronavírus, um olhar espiritual e científico, né? Reforçando mais uma vez a necessidade da gente ter esse olhar científico sobre as coisas e andar par e passo com a ciência. A humanidade já enfrentou outros flagelos, outras doenças, que a gente pode considerar, do ponto de vista do espaço restrito daquela população, naquela época, como uma pandemia. Então, já enfrentamos, essa não é a primeira e não será a última, é importante, né? Existem muitos vírus aí, bactérias e questões que nós vamos ter que enfrentar. A questão é como entramos e como saímos dessa situação. Então, eu queria dizer para vocês que o momento, ele vai passar. O vírus não vai aniquilar a raça humana. Vamos sobreviver a mais esse, como sobrevivemos a tantos outros ao longo da nossa história na Terra. Mas espero que a resultante da experiência seja perene. Que de tudo isso possamos sair melhores, mais despertos para a realidade da nossa existência como espíritos imortais, vivendo uma realidade compartilhada e aprendendo com ela. Não permita que o medo seja o fio condutor desta rica experiência. Cultive a paz e o equilíbrio interior. Seja solidária, solidário, fraterna, fraterno. A saída está na união, na irmandade, na ruptura de um sistema individualista e na construção de um sistema cuja base fundamental seja o bem coletivo. Muito obrigada, Arthur, Sérgio e a todos vocês por terem me ouvido. Arthur, você agora, vai lá. Precisa falar alguma coisa depois dessas palavras lindas da Isabel? Eu fecho com ela. Pode assinar junto, Isabel? Seguinte, companheiros e companheiras, todos que nos acompanham, eu tenho visto várias mensagens muito legais aí. Eu me coloco à disposição para a gente voltar em outros momentos. Sérgio, agradeço a oportunidade de estar com vocês. E acho que a minha última palavra é muito interessante, porque assim, eu tenho cumprido um papel como ex-ministro, como pesquisador, como professor de medicina, e como alguém que fala o tempo inteiro na imprensa, né, se posiciona, tá? Eu tenho tentado trazer os dados mais críticos do que nós estamos vivendo, né? E, de fato, nós estamos vivendo uma situação, assim, olha, nós não vivemos antes, nesses últimos 100 anos, né, eu estava até dizendo toda hora que ninguém que está vivo, encarnado na face da Terra tinha vivido uma situação como essa. Até ler ontem uma mensagem de uma senhora norte-americana que tinha sobrevivido à gripe espanhola e sobreviveu à Covid. Então, já não posso dar mais esse exemplo. Mas a verdade é que nós estamos vendo uma coisa super nova, né? É muito desafiador. O mundo nunca parou desse jeito. Nunca parou desse jeito. É uma situação absolutamente nova. Nós vamos ter um novo normal a partir daí, né? E a Isabel usou uma expressão, e eu quero finalizar chamando a atenção para ela. O fato de nós termos no Brasil milhares de vítimas, e teremos milhares de vítimas, e vai aumentar, infelizmente. E vai aumentar, inclusive, podia ser um pouco menor esse número, mas por conta da irresponsabilidade de muitos governantes e de muitos cidadãos que escolheram esses governantes. Eu concordo com o Gabas. Não foi o Espírito Santo, não foi a espiritualidade superior. Me desculpa, viu, gente? Quero dizer claramente, né? Inclusive, faz mais um parte da mística, né? Dos espíritas, de querer justificar, entregar para a espiritualidade aquilo que é nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos. O aperfeiçoamento dos sistemas sociais é nossa responsabilidade, não de Deus, não dos espíritos superiores. Eles podem nos inspirar, mas se nós não tocarmos ou fizermos nossa parte, nada vai rolar. Mas o que eu quero chamar é que, nesse momento, se contrapõem duas visões de mundo. E qual delas vai prevalecer depois do fim da pandemia? Sérgio, amigos, Isabel, né? Está em aberto. O tal do livre-arbítrio novamente é chamado para ser exercido em toda a sua plenitude, a nossa autonomia. Nós podemos ir para o campo, né, da consolidação de uma visão que a Isabel chamou de necropolítica, ou seja, em que a vida não tem nenhum valor, e no caso do Brasil se associa o terraplanismo sanitário e epidemiológico com o darwinismo social e com a mais deslavada crueldade, né? Deixa morrer. E daí? O que eu tenho com isso? O que eu posso fazer? Né?
e nenhuma empatia, nenhuma solidariedade. Isso é uma visão, uma expressão, é um jeito, né? Ainda que a morte seja natural, ela não pode ser banalizada, ela não pode ser entregue, né, simplesmente pela nossa irresponsabilidade. Então, este é um jeito. Agora, é possível construir uma nova ordem social. E eu, como espírita, por alguém que se orienta pela filosofia espírita, eu quero ter a oportunidade de viver um mundo que tenha relações econômicas, relações sociais, relações culturais, relações de todas as ordens pautadas na fraternidade, na solidariedade, na justiça social. E é por isso que eu acho que a gente precisa aproveitar tudo isso como uma enorme aprendizagem. Ninguém pode viver uma crise dessa e sair igual, né? E poder ajudar a construir um novo mundo, que não está dado, mas que pode sim ser construído. E nesse sentido, quando a gente olhar lá da frente, depois de algumas encarnações, a gente pode olhar para trás e dizer o seguinte: olha, aquela pandemia, nesse sentido, ela cumpriu, ela chacoalhou as estruturas sociais, chacoalhou as estruturas econômicas e políticas e permitiu um salto do ponto de vista do desenvolvimento da humanidade. Ou não, ou a gente desperdiçou mais uma oportunidade. Um abraço forte a todos e até uma outra oportunidade. Vamos lá. Eu quero, então, agradecer a vocês três. O Gabas saiu quando nós tínhamos 1 hora de aqui debate, por conta de alguns compromissos profissionais dele, mas teve uma excelente participação enquanto ele esteve presente entre nós. Agradecer a Isabel também por mais uma ótima participação, ela é sempre brilhante. Arthur Quioro também, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter todos vocês três aqui conosco. E eu quero dizer a todos que estão assistindo a gente que nós vamos continuar esses nossos debates ao vivo. Amanhã, inclusive, às 13 horas, nós temos um novo debate que é sobre política, espiritismo e política. Vamos discutir um pouco o que são as esquerdas e o movimento espírita, como se dá esse vínculo, relação. E nós temos 3 convidados bacanas, nós colocamos na página lá. Temos a Mônica Lanes, nós temos Rafael Faé e nós temos o Elton Rodrigues. Esse novo debate será amanhã às 13 horas. E nós já temos um novo debate também, marcado para outra sexta-feira, eu já quero anunciar aqui, com 3 outros nomes maravilhosos que vão estar conosco também, que são Dora Encontre, Ana Cláudia Laurindo e Sérgio Aleixo, que também vão falar sobre pandemia e movimento espírita. Então, nós estamos tentando organizar uma pauta bacana para que a gente possa levar as pessoas, o público da página Espíritas à Esquerda e o público espírita progressista, algumas informações de qualidade, pessoas que possam trazer efetivamente alguma boa contribuição para todos nós. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês terem estado presente, assistido a gente até agora. Isabel de novo, Gabas, Arthur Quioro, muitíssimo obrigado mais uma vez. E, a essa hora, boa noite a todos.